Olá, estamos começando mais um Observatório da Cultura. No podcast de hoje vamos falar sobre trabalho. Qual que é o futuro do trabalho? Quais são as profissões que devem estar valorizadas? E por que o trabalho tem mudado tanto? Esse tema a gente discute hoje com Lala Denzelin. O programa está começando agora. E conosco nesse episódio de hoje, a Lala Denzelin, futurista, atriz e uma das primeiras futuristas do Brasil, que está entre as top 4 da América Latina e pioneira em economia criativa, com uma especialidade, né, Lala? Você trabalha com tecnologias socioculturais. Seja bem-vindo ao Observatório da Cultura. Muito bom, um prazer estar aqui com você. E a gente vai falar hoje sobre esse tema, que é o futuro do trabalho. Tá. O que vai ser do nosso trabalho com tanta tecnologia? Bom, esse é um tema longo, então vamos começar. O trabalho de futurista é ver de longe, ver o que está acontecendo grande. Então, repara o seguinte, o que a gente vive hoje é uma mudança muito grande de modelo, que até hoje a história da humanidade foi toda de organização do trabalho em torno de recursos que são físicos, materiais. Seja na agricultura, a indústria, etc. A partir do momento em que começa a ter mais serviço, como consequência da indústria, e pelo fato da gente viver em cidades, e mais recentemente, com toda a coisa da tecnologia e da internet, a gente tem uma mudança imensa, tão imensa, que as pessoas nem têm noção, que é passar de uma centralidade, de uma economia baseada em tangíveis, que sempre foi, né, petróleo, ouro, mercado imobiliário, essas coisas, para prioridade de economia baseada em intangíveis. Então, hoje, as grandes empresas, elas não fazem coisas materiais, elas fazem coisas imateriais. E isso dá uma chave para o futuro do trabalho, que é, esse futuro do trabalho está focado, sobretudo, nesses intangíveis. O que é intangível? Conhecimento, criatividade, as tecnologias digitais, tudo aquilo que não tem matéria. Só que para lidar com isso, você precisa mudar as estruturas para preparar para que isso aconteça. E a primeira coisa que precisa mudar é que a gente não enxerga os intangíveis. Então, a gente sempre achou que o intangível, por exemplo, a cultura era de menos, que cultura é a cerejinha, mas a cultura não é a cerejinha, a cultura é o bolo, ela é matricial, ela é extremamente importante. A outra coisa que caracteriza essa transição é que a gente vem de um período grande, esse período industrial, foi um período de gerar riqueza e oportunidades de trabalho a partir de consumo. Só que a gente chegou num limite de ambiente, de saúde urbana, saúde mental, saúde social, tudo que não dá mais. E o século XXI é o século do cuidar. Então, o futuro do trabalho está extremamente ligado a tudo aquilo que cuida. Cuida do ambiente, cuida das pessoas, cuida da memória, cuida do patrimônio, cuida da criatividade, cuida em geral. E nesse sentido, o trabalho cultural é prioritário. Então, só que isso requer uma mudança de lente. E isso requer que a gente mude até as maneiras como a gente mensura as coisas. Porque não dá para mensurar só o que é quantitativo, monetário, material e tal. Muda também como a gente mensura sucesso, né? Porque exatamente. A gente tem algumas profissões que o próprio acesso a elas já era um atestado de sucesso. Sim. E você falou aí sobre aquilo que é o cuidado. Nós podemos imaginar, com base nisso, quais são as profissões que têm longa vida também Sim, nesse mundo novo? Podemos. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o cuidar? O cuidar, toda a questão de bem-estar, deixa eu ver como eu falo disso. O nosso grande desafio global é que a gente faz parte de um sistema fechado.
O planeta é um sistema fechado e nós todos somos parte desse sistema. Mas a gente se comporta como uma célula que não sabe que faz parte de um corpo. E isso muda tudo, porque eu sou uma célula que não sei que eu estou num corpo, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com o outro, com o meio ambiente, com o espaço, com o lixo, com o que for. E isso precisa mudar. E para que isso mude, a primeira coisa que é muito necessária é uma mudança interna, humana, de desenvolvimento de potencial, porque a gente tem 3 cérebros. A gente acha que tem um, mas tem 3. Tem um cérebro primitivo, que é reptiliano, que é o da sobrevivência, e é ele que compete. A gente tem um segundo cérebro, que a gente divide com os demais mamíferos, que é um cérebro do afeto, das relações, porque os mamíferos são os primeiros bichos que cuidam da prole, né? Que está ligado a isso. E a gente tem um cérebro que é só o humano que tem, que é o córtex pré-frontal, que tem a capacidade de criar. Por que eu estou falando disso tudo? Porque o trabalho do futuro não é mais tanto um trabalho ligado a todas as coisas da sobrevivência, que hoje em dia é mais fácil. É um trabalho ligado ao cuidar, para que a gente consiga mudança de maneira de agir, de deixar de agir de forma competitiva para passar a agir de formas mais colaborativas. Para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma educação para isso, nós precisamos de a criatividade a serviço disso. Então, a arte, por exemplo, ela é a única que é capaz de mostrar aquilo que ainda não existe. E o nosso cérebro, ele só reconhece alguma coisa combinando imagens pré-existentes. Então a gente precisa, é como se tivesse pecinha de Lego. Como é que eu vou montar uma coisa se eu não tenho a pecinha de Lego? Então, para a gente poder cuidar coletivamente do futuro, eu preciso de repertório que não existe antes. Esse repertório, só quem consegue prover é a arte. Ela é capaz de imaginar mundos que ainda não existem. Nesse universo que você está falando, aquelas divisões que a gente veio até hoje, como eu sou de exatas, de humanas, de saúde, isso tudo se dissolve. Porque na verdade, a gente tem que ter todas as habilidades. Falando bem especificamente, profissional que se forma numa única área não tem futuro, exceto raras exceções, sabe? Se você é neurocirurgião, ok. Se você é engenheiro altamente especializado, mas em geral a gente vai ter que ser um cardápio de coisas, e nesse cardápio de coisas sempre vai ter que ter algum aspecto intangível, algum aspecto ligado à compreensão do outro, à tua capacidade de expressar, de comunicar, de formular, etc. Isso chama atenção para uma coisa que eu quero discutir com você aqui. A gente também tem muito disso entre gerações, né? Gerações que tinham carreiras, profissões, visões de mundo, né? Aquela coisa de vou trabalhar a vida inteira numa área e aposentar. Aí nós temos uma geração que hoje não se apega muito a essas formalidades. Acaba que nós temos que ter um pouco de cada um no futuro? Sim. Tem um pouco do meu avô, um pouco do meu pai e um pouco do meu filho? Como futurista, o meu trabalho é assessorar tomadores de decisão para caminhos. Então, eu estou sempre meio pronta a ser presidenta do mundo, digamos. E como presidenta do mundo, uma das coisas que eu faria é que cada posto de trabalho fosse desempenhado por 2 pessoas. Um jovem e um 50 a mais. Porque o desafio que a gente está vivendo precisa da resiliência e da capacidade de permanecer que o mais velho tem. E o jovem tem essa agilidade, só que essa agilidade que acaba provocando mudança o tempo inteiro, acaba fazendo com que não haja uma continuidade. Isso lembra muito aquilo que a gente estudou, que acontecia nas tribos também. Sim, exatamente. Onde um passa para o outro. Exatamente. O velho da tribo passa para o mais novo. A gente está indo para o futuro ou indo para o passado? O futuro tem que incluir e transcender o passado, mas sim, é uma das coisas muito necessárias hoje, a questão do conhecimento do ancião. E em relação ao futuro do trabalho, a gente tem 2 pontas soltas, os jovens e os 50 a mais, que vão ser maioria da população daqui a pouco, em alguns países já são. E por isso precisa sempre pensar como é que você integra esses 2. Uma das maneiras que dá para fazer isso, e que é muito ligada ao universo da cultura, é o mundo dos ofícios. Porque além de tudo que é ligado ao cuidar, educação,
saúde, arte, criatividade. Tem um campo que nunca vai deixar de ter trabalho, que é o campo dos ofícios. Os ofícios são uma coisa extraordinária. Nós estamos aqui nesse ambiente onde cada pecinha é uma obra de arte de um ofício. Então, mas ofício não é valorizado. Então, presidenta do mundo, outra coisa que eu faria seria liceus de artes e ofícios da economia criativa super glamorizados, sabe? Tem que ser mais sexy, porque ninguém quer dizer, eu vou ser costureira. É super legal. Se você não for aquela costureirinha, cuidado, mal cuidado, ou pintor, todas essas coisas, todo tipo de ofício nunca vai deixar, não deixou de ter trabalho até hoje e não vai deixar. Então, quando você olha as profissões ao longo do tempo, as únicas que permanecem são as ligadas ao cuidar e aos ofícios. As outras vão deixando de ter validade com o tempo. Essa glamorização é mais ou menos como a gente vê hoje. Alguns se chamavam artistas no passado, hoje é o designer. Sim. É só isso? Ou existe também um conceito diferente no designer que é distinto do que era o artista? É uma excelente pergunta. A costureira é a estudante de moda de hoje? Ou não é só semântico? A costureira deveria ser estudante de moda, porque, por exemplo, pegando o exemplo da moda, em geral se forma um monte de criadores de moda. Agora, se você imaginar uma pirâmide, você tem um criador que vai necessitar 100 pessoas para poder viabilizar aquela criação dele. Ele precisa de costureiro, bordadeiro, quem faz chapéu, quem faz bolsa, quem comunica, quem faz site, quem organiza o desfile, quem faz vídeo, quem faz trilha, etc. E a gente deveria formar esse conjunto de todo mundo que está em volta, porque é isso onde tem maior campo de trabalho. É mais do que pensar, tem que pôr a mão na massa mesmo? Sim. Essa questão do ofício tem muito disso? A criação propriamente dita, ela está excessivamente valorizada, e o fazer está excessivamente desvalorizado. Inclusive faltando muita mão de obra em todos os lugares. Muitos setores, em todos os lugares. E um discurso muito comum de que ninguém quer trabalhar. Isso é um sintoma dessa crise do momento? Eu acho que uma das razões pelas quais as pessoas querem menos trabalhar é que não há uma parte criativa e autoral em cada trabalho. Então, a tua pergunta ela é muito boa, porque cada coisa tem que ser também autoral. Se eu sou uma costureira, que eu não tenho que pensar ou dar palpite, eu não quero ser costureira. Mas se eu sou uma costureira que cocria com o designer, aí isso é legal e necessário. Porque, em geral, pode perguntar para as costureiras, os designers vêm com coisas que são impossíveis de fazer. Que eles não sabem nada de costura. Então, eu lembro, uma vez eu conheci uma que queria fazer um corpete, assim, de coisa que era elástica. Nunca ia funcionar, porque ele ia espichar, ou queria, enfim, tem... É a eterna discussão entre o arquiteto e o engenheiro. Sim, por isso que a gente precisa se juntar, porque o melhor é quando você tem os três. E a diferença, por exemplo, entre um artista e um designer é que um artista, ele cria, às vezes, sem tanta funcionalidade, e isso é importante. A criação precisa acontecer para ampliar a nossa percepção, etc. E o designer cria para solucionar questões. Quando um artista é também um designer, por exemplo, quando o nosso amigo Ruben, que está aqui pertinho da gente, que trabalha com teatro, usa teatro para fazer treinamentos de segurança, ele está, além de artista, sendo um designer. Ele está usando a arte dele para prestar um serviço atendendo necessidades de outra natureza da sociedade. E cada um de nós, se você é um criativo, você vai precisar associar o seu trabalho com coisas mais funcionais, solucionar problemas. E se você é um fazedor, você vai ter que associar o teu trabalho com a parte criativa. Essa interdependência é muito necessária, não vai ser tão fragmentada. No caso você contou aqui uma comparação o fazer e o pensar. E aí me vem à mente aqui duas carreiras que mudaram muito ao longo do final do século passado. Uma é de engenharia e arquitetura, que eram dois conhecimentos andavam juntos.
E aí separamos engenharia e arquitetura. E um é a comunicação. Muitos jornalistas eram advogados, formados em letra, poetas, né? E de repente nós colocamos uma formação para jornalistas. O jornalista, por exemplo, é uma profissão que está cada vez mais árida, porque todo mundo faz comunicação hoje. Você acredita que foi uma crise do século XX encaixar tudo no processo industrial? Antes... Brilhante pergunta. Sim, no momento em que você especializa excessivamente e você deixa de ter esse olhar 360, eu estudei história e tinha muito jornalista fazendo história para poder relatar. E os professores da universidade diziam, que absurdo, historiador é historiador, jornalista é jornalista, e claro que não. Então, essa mistura, ela é o que vai garantir o trabalho. Então, se você é um jornalista que não tem uma capacidade de investigação, que não tem uma capacidade de sistematização de conhecimento para propor solução e tal, aí você está comparado a quem informa coisas na internet, que é uma coisa totalmente sem valor. Mas se o seu trabalho ele atende a outras necessidades, que é o que você consegue com esse 360, aí ele vai ter continuidade. E você sabe, eu estava pensando numa pergunta que você fez anteriormente sobre essa coisa do cuidar, as profissões e a desvalorização do cuidar. Tem um cara muito interessante chamado David Graeber. Ele fez um livro da história da dívida. E ele mostrou como a nossa história é toda construída em cima da dívida, é uma coisa... E depois ele foi fazer um trabalho sobre o futuro do trabalho e chegou, uma pesquisa, né, um pesquisador, e chegou à conclusão que, assim como a passagem do século XIX para o XX foi da valorização do trabalho operário, etc., a transição do 20 para o 21 é a valorização do trabalho do cuidador. Porque o cuidador, ele mesmo não dá valor ao trabalho que faz. E existe uma dissociação de que quando o teu trabalho é feito com prazer, com propósito, quando você sente que você contribui, que você faz bem e tal, isto já é um pagamento suficiente, digamos. E uma parte mas não pode ser assim. Tanto que os trabalhos mais bem remunerados, ele até deu um nome engraçado, ele chamava de bullshit jobs, que são os trabalhos para porra nenhuma. Então, você preencher papel, todos os trabalhos para porra nenhuma são muito mais bem pagos do que os trabalhos de criadores, de desenvolvedores de solução e tal, porque você acha que não, a pessoa já está feliz. Eu estou fazendo teatro, eu já sou feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Bom, mas é muito trabalho fazer isso. Então, isso precisaria, essa mudança, e é engraçado que a gente vê isso. Os cuidadores não sabem cobrar por seu trabalho, não sabem. A gente não sabe, a gente introjetou esse discurso. E a gente também, principalmente os que fazem trabalho social, antes do trabalho social era pago pela igreja. Então, tudo bem, você podia dar, porque a igreja estava garantindo a tua vida. Você estava ali morando no convento e tal, mas hoje em dia não. Então, a gente precisa repensar muito o valor das coisas. Dar valor a essa coisa que antes era considerada só uma virtude. Sim, exatamente. Temos algum exemplo no mundo em que esse cuidador, esse trabalho, essa formação do cuidador já é um exemplar quando a gente imagina no futuro? A Finlândia, por exemplo. A Finlândia é um dos maiores índices de felicidade, aquelas coisas. E uma das profissões mais bem pagas é de professor. E as escolas todas, um dos elementos centrais é a arte. E vou pegar o exemplo dos países nórdicos. Tem um estudo, recomendo, tem uns vídeos chamados Segredo Nórdico, The Nordic Secret, tem no YouTube. Tem um cara que resolveu estudar por que os países nórdicos são tão bem-sucedidos se, na metade do século XIX, eles eram paupérrimos, analfabetos, 95% da população analfabeta, bêbada, porque era muito frio, e violenta. O que aconteceu? Teve um momento, depois de uma série de guerras, no final do século XIX,
em que, eu não lembro bem onde começou, talvez na Dinamarca, eles falaram, como é que a gente sai disso aqui? E eles criaram escolas, que eram escolas mistas, isso no final do 19, comecinho do 20. Bem comecinho do 20, onde as pessoas passavam os períodos de inverno, porque os períodos de inverno não dava para trabalhar no campo, etc. E nessas escolas, o diferencial é que você aprendia um ofício, um trabalho, mas trabalhava muito a parte humana, a parte de relações, de criatividade, de comunicação, etc. Essas escolas foram extraordinariamente bem-sucedidas e elas foram aumentando até o momento que tinha 120 e tantas. E chegou, quando você vê lá pelos anos 30, 10% da população dos países nórdicos tinha passado por alguma dessas escolas. Qual é o resultado disso? É a revolução nórdica, que foi no design, no desenho de estruturas governamentais éticas, bem-sucedidas. Então, nada dessas coisas acontece espontaneamente. Elas têm que ser fomentadas e desenhadas com políticas. Agora, você falando sobre um exemplo como a Finlândia, e a gente imaginando que nós agora estamos num mundo que é globalizado, onde as pessoas circulam. Para aqueles países que já estão chegando nesse patamar, estão à frente do Brasil, por exemplo, de outros países subdesenvolvidos, usar a mão de obra desses países para os bullshit jobs é uma grande tentação, né? Porque a gente vê vantagem dos dois lados. Eles porque vão conseguir o trabalhador e nós porque podemos ter uma remuneração e uma carreira nesses lugares. Pode acontecer da gente ter uma nova forma de exploração e de trânsito da mão de obra global? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Os bullshit jobs não são exploração de mão de obra barata. Mas são trabalhos que muita gente não quer fazer. São altos executivos cujo trabalho é inútil. Isso acontece muito. Então, por exemplo, área de sustentabilidade de corporações. Normalmente a pessoa não está fazendo nada. Ela está preenchendo indicadores para fazer relatórios anuais de sustentabilidade. Não tem um produto no final, material no fim da jornada de trabalho. E ela fica muito infeliz com isso. Okay. Muito infeliz Agora, com isso. Pensando nessa questão que você falou, pensando naqueles trabalhos que pouca gente deseja fazer. A coleta de lixo, a mão de obra pesada. Cada vez que você anda, tem menos candidatos para essas atividades. Países que estão mais desenvolvidos na questão do trabalho do futuro podem vir a se aproveitar dessa mão de obra. Bom, isso está acontecendo, mas você sabe que eu sempre acho que tudo tem dois lados. Então, por exemplo, a Europa, a maior parte das pessoas nativas de um país não quer mais fazer esse tipo de trabalho. Então, esse trabalho acaba sendo feito por imigrantes que estão procurando um modelo de vida. Isso, por um lado, é ruim. Por outro lado, acaba provocando uma mistura que é extremamente desejável. Eu venho de uma família francesa. A primeira vez, meu pai é francês, minha mãe é italiana. A primeira vez que eu fui para a França, teve um momento que eu não tinha coragem de botar o pé na rua, porque de mal-humorado, né? Era uma coisa muito crítica, muito azeda e tal. Quando eu voltei anos depois, por causa da quantidade de imigrantes africanos, tinha mudado completamente o astral. Então, esses movimentos migratórios, eles podem começar de uma maneira dolorosa, mas eles acabam chegando num lugar melhor, porque sempre entre uma coisa e outra, o melhor é a terceira, que integra os três. E criando uma diversidade, sim, né, global. Mas o que eu acho que seria importante a gente falar é que o futuro do trabalho não está tanto na natureza do trabalho. Isso é importante, mas está sobretudo na forma de organização do trabalho. Porque a gente vai sair de ser alguém que trabalha, a gente vai ser cada vez mais autônomo, emprego vai ser muito difícil, emprego vai ser só nessas atividades chatas que você falou, que tem gente que vai escolher, porque tem gente que não quer ser criativo, não quer ter a responsabilidade, existe, eu quero ir lá fazer uma coisa, ganhar meu dinheirinho e ficar sossegado, tá tudo certo. Mas, primeira coisa, empreender é muito difícil, só que não vai ter emprego. Então, como é que eu resolvo essa parada?
A parada se resolve quando a gente se organiza em formas comuns de gestão do trabalho. Então, por exemplo, eu recomendo a todo mundo que é autônomo, eu acho que se me disser o que é o futuro é se organizar em cooperativas de plataforma. São uma modalidade 2.0 de cooperativa que tem uma gestão mais moderna e menos hierárquica do que cooperativas tradicionais. São cooperativas híbridas, porque em geral a gente tem cooperativa de uma única coisa, produtor de leite, motorista de ônibus. Tão segmentado quanto a gente fala da indústria. Mas essas vão ser diversas, já existem. Existe uma experiência muito interessante que começou na Bélgica, que chama SM Art, que é uma cooperativa de freelancers da área cultural, que sempre tem um problema, porque se eu não trabalho hoje, eu não como amanhã. E essa cooperativa tem 40 mil cooperativados em, acho que 11 países. E aí a cooperativa, o que faz? Por exemplo, seguro. Futuro não tem bem-estar social. Pausa dramática. Não tem, não vai ser possível. Porque a população cresce muito, os velhos crescem muito, e não vai ser possível manter isso. Isso foi possível manter por... Só que aí faz como? A gente vai ter que se organizar coletivamente para garantir o bem-estar social. O Estado não vai dar conta. Então, por exemplo, essa cooperativa, as pessoas têm seguro-desemprego, seguro-saúde, etc., pela cooperativa. A cooperativa tem um percentual por administração do trabalho de cada pessoa, ela investe isso e ela administra os recursos, e pelo fato de que todo mundo está fazendo junto, o trabalho é extremamente mais eficiente e rentável. Então, é possível você ter assistência jurídica, assistência médica, seguro-saúde, você tem representatividade quando você precisa apresentar um projeto, você apresenta pela cooperativa, que pode ter contrapartida, e, por exemplo, BNDES, para apoiar a economia criativa. BNDES, menos do que 10 milhões, não interessa para o BNDES emprestar, porque dá um trabalhão para ir, 10 milhões é merreca. A gente, meu Deus, para ter um empréstimo de 100 mil. Então, você precisa, se você está numa cooperativa, a cooperativa negocia com o BNDES. E aí ela consegue distribuir esse crédito internamente e assim vai. Acaba sendo um perfil de uma grande corporação, mas na mão de muita gente. Exatamente. Como assim de gente, hein? Meu Deus, eu queria que os meus perguntadores... Não, deixa essa parte. As suas perguntas são muito boas, Paulo. Muito bom. Vou cortar essa parte. Você vê por que jornalista precisa de jornalista, gente? Vê? Não é qualquer coisa. Estudem jornalismo. Não é um youtuber que fala, fica lá. Não. Estudem jornalismo, mas aprendem a fazer no YouTube também. Os dois, mas a gente vê, às vezes, gente que faz umas perguntas que você fica até sem graça. Nada contra youtuber, eu quero ser uma delas, inclusive. Lala Lanzani, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado por essa entrevista também. Lala, que é futurista e que a gente aprendeu muito hoje sobre o futuro do trabalho que afeta a nossa cultura. Obrigado. Prazer.